Então, havíamos falado a semana passada sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, ou apenas movimento uniformemente variado, MUV. E o MUV tem características diferentes do movimento uniforme. E a teoria fala que ele percorre distâncias iguais em tempos diferentes. Consequentemente, a velocidade dele torna-se uma velocidade variável, uma velocidade que ela muda constantemente. Ela pode aumentar, como ela pode diminuir. E o fator que faz essa transformação é chamado de aceleração. A aceleração é o fator que faz com que a velocidade de um objeto tenda a aumentar ou a diminuir. Se a aceleração é positiva, ele cresce, ele aumenta cada vez mais. Se ela for negativa, no caso, uma freagem ou uma desaceleração, a aceleração se torna negativa, fazendo com que o objeto tente parar. Vimos também que o MUV ele tem uma classificação. Ele pode ser acelerado ou retardado. Parece uma brincadeira, não é retardado, mas é assim que ele é denominado mesmo. E quando ele é acelerado? Quando a velocidade e a aceleração adquirem os mesmos sinais, ou são ambas positivas ou ambas negativas. E ele será retardado quando for o oposto, quando a velocidade e a aceleração tiverem sinais contrários, sinais opostos. Mostrei também a vocês que existem as chamadas funções horárias. Tem a função horária, no caso da velocidade, que é V igual a V0 mais A vezes T, V0 velocidade inicial, A aceleração, T tempo. E tem a equação do sorvetão, você conhece um sorvetão, que é S é igual a S0 mais V0T mais, olha bem, A sobre 2 T elevado ao quadrado. No caso, é A sobre 2 T elevado ao quadrado, que simboliza uma equação do segundo grau. Também mostrei a vocês que, para se achar aceleração, o que a aceleração é? ΔV sobre ΔT. ΔV é a variação da velocidade, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial. ΔT é o tempo gasto naquela mudança, naquela transformação. Ok? E vamos também ver hoje uma outra equação, que é chamada equação de Torricelli, que é uma equação que não depende do tempo. É uma equação atemporal. Ela não trabalha com o tempo presente no seu exercício. Ok? Então, vou dar continuidade. Eu tenho um outro exemplo na sua telinha. A velocidade de uma partícula varia de acordo com a função V igual a 4 mais 8T. Pede-se velocidade inicial da partícula, aceleração, velocidade da partícula em T igual a 2 segundos e a variação da velocidade nos 4 primeiros segundos. Então, observe o seguinte, a nossa fórmula geral da velocidade, qual é? V igual a V0 mais A vezes T. V0 vem sempre sozinho e a aceleração acompanha o tempo. Então, na letra A, eu quero saber a velocidade inicial da partícula. Então, quem vem sozinho na minha fórmula? É o 4. Então, quer dizer o quê? A velocidade inicial, para mim, é 4 metros por segundo. É feita uma comparação entre as fórmulas matemáticas. Letra B, eu quero aceleração. Mas, pela minha fórmula, a aceleração vem sempre junto com o tempo. Quem vem com o tempo ali é o 8. Então, no caso, a aceleração na letra B é 8 metros por segundo ao quadrado. Letra C, a velocidade da partícula em T igual a 2 segundos. Ou seja, qual é a velocidade da partícula quando se passar 2 segundos de movimento? Então, quer dizer o quê? Vamos trocar o T por 2, multiplicar pela aceleração,
somar com a velocidade inicial e vamos ter qual a velocidade da partícula naquele determinado instante. Então, ó, ficaria o quê? 4 mais 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. Então, 20 metros por segundo é a velocidade da partícula em 2 segundos. Letra D. A variação da velocidade nos 4 primeiros segundos. Então, eu quero saber qual a velocidade dela nos 4 primeiros segundos de movimento. E quando você fala variação, o que quer dizer essa variação para mim? Representa o valor final menos o valor inicial. O valor inicial, no caso, eu vejo 0, que é o 4. O final, para mim, é nesses 4 segundos. Então, eu vou achar a velocidade em 4 segundos e vou subtrair pelo valor dela inicialmente. A velocidade em 4 segundos, o que fazer? Basta trocar t por 4. Então, ficaria 4 mais 8 vezes 4, que daria, no caso, 32. 32 mais 4 dá 36. Então, quando se passar 4 segundos de movimento, a velocidade desse móvel, desse objeto, é 36 metros por segundo. Só que agora, como é que eu vou fazer a variação? No caso, a variação é ΔV. ΔV é a velocidade de 4 menos a velocidade de 0. A velocidade de 4 é 36. A velocidade em 0 era 4. 36 menos 4 dá 32 metros por segundo. Então, reparem que de uma função horária só, eu obtenho diversos dados diferentes de trabalho. Então, os movimentos na física, todos eles dependem de funções horárias, dependem de gráficos, para que eu possa interpretar, para que eu possa extrair tudo que eu quero em relação a um elemento só. Tudo. Então, começamos nosso trabalho agora. Movimento uniformemente variado, tem mais equações, são mais situações que o MU, ele é um pouco mais complexo, porque ele tem mais funções horárias, ok? Pessoal, quando você fala na função horária do espaço do MUV, eu tenho que tomar um cuidado muito grande com relação à equação que ele me mostra. Tá? Então, por que isso? A fórmula geral, qual é? S igual a S0 mais V0T. Arrume para mim que eu falar para vocês, tá? Mais A sobre 2T ao quadrado. É A sobre 2T ao quadrado. Ou seja, na equação do espaço, o valor que acompanha a aceleração do tempo ao quadrado aí, ele é metade da aceleração. Então, eu gosto de ressaltar isso, porque sempre tem muitos erros aí em cima. Então, vou repetir. Na equação geral do espaço do MUV, a nossa equação qual é? S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2, A dividido por 2 vezes T ao quadrado. Se até você quiser, não tem nos livros isso, tá bom? Quiser colocar o A sobre 2 em parênteses, é interessante, vezes T ao quadrado. Por que isso? Quando você tem uma equação na tua frente, geral, a aceleração não é o que eu tenho ali na minha frente. O que a fórmula me mostra é o valor que é metade da minha aceleração. Então, por exemplo, se eu tivesse lá S igual a 5 mais 10T mais 6T ao quadrado. Se eu te perguntasse, gente, 6T ao quadrado, qual é o valor da aceleração? Ah, é o 6? Não. O valor que mostra ali é metade do real. Então, se ele tem 6T ao quadrado, quer dizer o quê? Que a aceleração é 12. Porque 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, nessa equação do espaço, o cuidado que eu tenho que tomar aí é em relação
a determinar o valor da aceleração na minha fórmula. Por que isso? Porque a aceleração, para mim, ela indica muitas coisas. E o valor dela, se for errado, tudo que eu fizer vai ser errado também. Então, tem que se tomar cuidado com relação a essa escolha. Ok? Então, a nossa fórmula é A sobre 2t ao quadrado. Então, na nossa equação, o valor que é mostrado é metade do real. Ok? Aí tem um exemplo. S igual a 20 mais ou menos 2t. Ali está. Arrume para mim, por favor, tá? Mais t elevado ao quadrado. Apenas t ao quadrado. Se fosse tirar algumas coisinhas da minha equação, o espaço inicial é sempre só. No caso, S0 é o 20. O V0 acompanha o t. No caso, é o menos 2 metros por segundo ao quadrado. E tem só t ao quadrado. Eu te pergunto, quanto vale a aceleração? Tem só t ao quadrado. E que número acompanha uma letra na matemática? É o número 1. Então, é 1t ao quadrado. Aí eu te pergunto, quanto vale a aceleração nesse caso, então? Como a minha expressão me mostrou apenas 1t ao quadrado, quer dizer o quê? Que a minha aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração vai ser sempre o dobro do que me mostra a função horária do espaço. Se você quiser até colocar uma observação aí, você pode colocar aí. Na equação do espaço, quem quiser colocar aí, na equação do espaço do M e o V, na equação do espaço do M e o V, do MOVE, a aceleração é sempre o dobro do que é mostrado na nossa fórmula. Então, vou repetir. Hein? Na equação do espaço do M e o V, a aceleração é uma afirmação, é sempre o dobro do que é mostrado na nossa fórmula. Guarda isso na tua mente, que você vai fazer tudo de uma forma bem mais rápida. Por exemplo, se tem lá menos 2t ao quadrado, então A vai ser quanto? Menos 4, que é o dobro. Se tiver 0,5t ao quadrado, a aceleração vai ser 1, que é sempre o dobro. Então, sempre para mim, na equação do espaço, o valor de A é o dobro que mostra a minha fórmula, a minha equação horária. A equação de Torricelli é uma equação na qual ela é uma equação atemporal. Ela não trabalha com o tempo, mas a origem dela em si é quando se troca, no caso, quando você mistura ao mesmo tempo a equação da velocidade e a do espaço. A equação da velocidade nós já vimos, que é V igual a V0 mais A vezes T. Se você quiser colocar um sinalzinho de multiplicação ali, pode colocar, tá bom? V igual a V0 mais A vezes T. Na equação do espaço, S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2 T elevado ao quadrado. Então, é A sobre 2 vezes T elevado ao quadrado. Quando você mistura essas duas relações, nós determinamos a equação de Torricelli, que ela fala o quê? Que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Eu vou repetir para vocês, hein? A equação de Torricelli é a seguinte: V ao quadrado é igual a V0
ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Se você observar, essa equação, ela não apresenta a variável t de tempo. Então, ela é uma equação que, quando você lê o exercício, quando você lê o determinado exercício, a tua mente tem que absorver que, se o tempo não está presente na minha questão, eu vou ter que manusear, vou ter que utilizar a equação de Torricelli, porque ela vai me determinar qual o valor do tempo a ser trabalhado. Ok? Então, a equação de Torricelli. Tá? Tem um exemplozinho aí. Um determinado veículo, em certo instante, possui velocidade de 20 metros por segundo. A partir desse instante, o condutor do veículo acelera a um carro a uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, ele acelerou o carro. A velocidade dele vai tender a aumentar. Qual é a velocidade do automóvel após ele ter percorrido 130 quilômetros, 130 metros? Então, o que eu tenho? Eu tenho um espaço para medir minha velocidade. Eu tenho uma aceleração que foi empregada para isso. E tem a velocidade que ele tinha no início. Então, eu quero saber qual a velocidade dele naquele momento. Então, o que fazer? Como aí não fala nada sobre o tempo, não tem valor do tempo específico aí, eu vou usar a Torricelli. Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Eu vou substituir, vou trocar o que eu tenho. Então, V ao quadrado igual a 20 ao quadrado é 20 ao quadrado mais 2 vezes 4 vezes 130. 20 ao quadrado, 20 vezes 20 é 400. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 130 dá 1040. Então, V ao quadrado igual a 1440. V igual a raiz quadrada. Raiz quadrada de 1440. Aí tem até uma falha que eu não gosto muito. Então, V é raiz quadrada de 1440. Então, essa raiz é uma raiz que não é exata. Não é exata. Então, o valor que está aí, 38, não é bem esse valor, não. 38 não é exato, não. Tá? Então, é aproximadamente 38 metros por segundo. Então, coloquem assim, aproximadamente 38 metros por segundo. Esse é o valor correto. Então, o que acontece, pessoal? O MOVE, ele tem, no caso, espaço, velocidade e aceleração. São elementos presentes em movimento uniformemente variável. Então, vai haver gráficos vinculados à velocidade, vinculados à aceleração e vinculados ao espaço. Na página de 51, ele trabalha o gráfico da velocidade. Se você fazer uma comparação, no MU, no movimento uniforme, a velocidade era uma constante, era uma reta paralela ao eixo do tempo, ou na parte superior ou inferior, indicando que era positiva ou negativa. No MUV é o contrário. A velocidade, ela é uma inclinação. Ela pode estar subindo ou descendo. Se a velocidade está subindo, ela está aumentando. A aceleração é positiva. Se ela está descendo, ela está diminuindo, pois a aceleração torna-se negativa.
Então, quer dizer, subindo ele é progressivo. A velocidade descendo ele é retrógrado. Então, a velocidade, no caso, o seu gráfico, ele sobe, ascende ou descendente, está crescendo. Página 52, ele fala sobre aceleração. No MUV, como mostrei você na parte teórica, a aceleração, sim, ela é constante. Ela é a mesma em um determinado intervalo de tempo. Então, se ela é a mesma, aí sim, ela é paralela ao eixo do tempo. Ou, se você observar, ela é positiva na parte superior, ou ela se torna negativa na parte inferior. Então, observe os gráficos. Ok? No gráfico da aceleração, por ser paralela ao eixo, vamos dizer assim, ela forma geralmente um retângulo. Se você calcular a área do retângulo formado pela aceleração, você vai achar a variação da velocidade. Então, vou repetir, hein? No gráfico da aceleração, geralmente vai formar uma figura. Por ser constante, ela quase sempre forma um retângulo. E, por ser um retângulo, a área da figura formada determina a variação da velocidade. Que como é um retângulo, como é que você acha a área? Base vezes altura. Se você observar, A é igual a ΔV sobre ΔT. ΔT está dividindo. Se muda, ele vai multiplicando. Diferença o quê? ΔV é igual a A vezes ΔT. Então, se você multiplica a aceleração pelo tempo, eu vou achar a variação da velocidade. E nosso último gráfico, na página 53, que é o mais utilizado hoje na comparação entre física e álgebra. O gráfico do espaço. O espaço, para você, tem uma equação. S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Uma equação. E por tt ao quadrado é uma equação do segundo grau. E o gráfico de uma equação do segundo grau ele tem um nome diferente. Ele é chamado de parábola. Olha bem a figura da página 53. Essa figura aí é como se fosse um U. Essa curva, ela tem um nome, parábola. Ela pode estar virada para cima ou para baixo. Se A for positivo, ela vira para cima. Se A for negativo, ela vira para baixo. E esse virar para cima ou para baixo tem um nome na álgebra. É concavidade. Se a aceleração é positiva, concavidade voltada para cima. Se a aceleração é negativa, concavidade voltada para baixo. Então, observe que tem dois gráficos. Um com abertura para cima, o outro para baixo. Então, são três gráficos bem diferentes. A velocidade agora, ela pode ser ascendente ou descendente, ela pode ser crescente ou decrescente, aumentar ou diminuir. A aceleração, ela é constante, é uma retinha paralela ao tempo, ao eixo do tempo, positiva ou negativa, na qual a sua área é igual à variação da velocidade. Está marcado no seu livrinho ali, bem pequenininho. E no gráfico do espaço é uma curva. E essa curva tem um nome de parábola. É virada para cima ou para baixo. E essa curva, essa cima para baixo, tem o nome de concavidade. A concavidade é voltada para cima ou para baixo.